Minha lâmina oculta de Assassin's Creed é feita de papelão. Sim, você ouviu direito, papelão. E não tem eletrônicos dentro. Apenas um mecanismo simples de elástico. Bem, simples, mas nem tanto. Veja, é fácil fazer uma lâmina que se estende, mas fazer uma lâmina que se estende e se retrai. Agora as coisas ficam complicadas. Sempre fui artesão e sonhava desde criança em construir uma lâmina oculta de ação dupla. Quando eu era mais jovem, lembro de ver vários vídeos online de pessoas fazendo lâminas ocultas, e aquilo me deixava impressionado, e por mais que eu quisesse fazer uma eu mesmo, eu simplesmente não sabia por onde começar. Isso até eu descobrir isto. Isto é uma faca OTF. É uma faca que se abre e fecha mecanicamente ao apertar um botão. Após pesquisar e entender o funcionamento do mecanismo, vi que era o ideal para criar uma lâmina oculta de ação dupla. Então comecei a trabalhar. Existem vários tipos de papelão, mas hoje usaremos o de 2 mm de espessura, sem ondulação. Comprei várias folhas desse papelão na Amazon, mas você também pode colar 2 folhas de caixa de cereal uma sobre a outra para o mesmo efeito. Se você quiser tentar fazer esse projeto, fique à vontade para baixar meu molde gratuitamente usando o link na descrição. Só para você saber, todas as peças do molde estão numeradas na ordem em que aparecem neste vídeo. E olha, aliás, se você gosta dos meus moldes gratuitos, você sempre pode mostrar seu apoio simplesmente deixando um like neste vídeo, o que ajuda a poder alcançar mais pessoas. Então, obrigado! Como pode ver, as primeiras peças desta lâmina oculta formam sua estrutura, que abrigará a lâmina e toda a mecânica interna. Como sempre, uso muita supercola, deixando o papelão quase tão rígido quanto madeira. Está vendo essas pecinhas bem aqui? Bem, é importante que você faça o furo primeiro e só depois recorte o papelão, porque é muito difícil fazer um furo limpo depois que você já cortou o papelão. Essas 3 peças empilhadas formarão a trava do mecanismo de bloqueio. Isso aqui gira em torno de um clipe de papel, movendo-se para dentro e fora do caminho da lâmina. Quando a trava girar para longe da lâmina, ela poderá deslizar além da trava. Até lá, essa trava mantém a lâmina travada e impede que se mova, mas estou me adiantando. Você verá como tudo funciona em instantes. Aqui eu tomo cuidado para não usar muita supercola porque não quero que essa trava acabe grudando. Quero que ela consiga girar livremente assim. Agora que instalei a trava, preciso que ela se rearme sozinha após ser destravada. É aí que entra essa pequena mola de caneta. Você pode destravar a trava empurrando-a e ela volta sozinha à posição travada assim que parar de ser empurrada. Instalei uma segunda trava do lado oposto, repetindo os mesmos passos, mas tudo espelhado. Depois disso, colei esses pequenos trilhos laterais aqui, que servem apenas para guiar a lâmina enquanto ela desliza para dentro e para fora. E antes que alguém pergunte, porque eu sei que essa é uma dúvida comum, saiba que enquanto você estiver usando uma supercola líquida e não uma supercola em gel, vai dar tudo certo. Vamos seguir e fazer a parte da lâmina. Note essa pequena aba aqui, tudo já está no molde, então será mais fácil para você do que foi para mim. Dito isso, se você for montar isso, ainda deve esperar um certo grau de tentativa e erro. Sim, fiz o possível para criar um molde preciso e fácil de seguir, mas no fim, há muitas variáveis e as tolerâncias das peças móveis são bem apertadas. Então tente não desanimar se acabar tendo que ajustar um pouco as coisas. E sinceramente eu iria além e diria que você deveria tentar experimentar e melhorar esse projeto se puder, porque mesmo que o produto final tenha ficado incrível, ainda acho que há muito espaço para melhorias. Aqui está o mecanismo de travamento em ação agora. Como você pode ver, a lâmina não pode avançar até que você destrave essa trava. Assim que a lâmina desliza para frente, ela aciona outra trava, que mantém a lâmina presa no lugar. Depois que você destrava isso, a lâmina fica livre para deslizar de volta para o outro lado. Neste ponto, já fizemos um bom progresso, mas ainda temos um longo caminho pela frente antes que a lâmina possa ser estendida e retraída apenas puxando uma corda. Então, vamos seguir para o próximo passo, que é fazer esta peça aqui. E como essa é uma peça muito importante, vamos dar um nome para ela. Vamos chamá-la simplesmente de peça em L. Nessa peça em L, vamos colar um gancho feito de clipe de papel aqui, com um elástico preso a ele. Cobri a peça em L com bastante supercola para que aguente todo o estresse e tensão do elástico. Fiz uma cópia espelhada da peça em L. E agora podemos unir as 2 peças em L com este elástico. No início, ao planejar a lâmina oculta, considerei usar uma mola em vez de elásticos, pois estes acabam se rompendo com o tempo. No fim, escolhi os elásticos porque pensei que, facilitando a desmontagem, seria mais fácil trocá-los. Então foi o que fiz. Projetei tudo para ser facilmente desmontado com ímãs, como você verá adiante. Esta peça aqui, vamos chamá-la de deslizante. Agora, uma vez que temos essa peça deslizante no lugar, acredite ou não, a lâmina já pode realmente se estender e retrair. Na verdade, espera aí, não tão depressa.
Antes que eu possa mostrar a lâmina se estendendo e retraindo, eu só preciso corrigir rapidinho um pequeno erro que cometi antes. Essa pequena aba que colei na lâmina antes está na verdade muito pequena, então eu simplesmente arranquei e colei uma maior. Preciso dizer que é importante lixar essa peça até ela ficar um pouco mais baixa que essa outra aqui, vou mostrar. Viu como ela fica mais baixa ali? Isso é o que você quer, pois reduz o atrito. Agora eu posso colocar a peça deslizante de volta. Veja só. Beleza, agora eu sei que você provavelmente ainda está confuso sobre como isso funciona. Eu ainda não te dei uma explicação adequada, então vamos desmontar tudo isso e deixa eu te explicar direitinho o que cada peça faz. Beleza, então primeiro de tudo, vamos dar uma olhada mais de perto no que essa peça em formato de L está fazendo aqui. Agora lembra, essa peça em L tem um elástico preso nela, por isso ela quer empurrar a lâmina para frente assim. Mas quando essa lâmina está travada, ela não tem para onde ir. Então só quando você destrava aquele bloqueio é que a peça em L consegue se mover para frente e empurrar a lâmina para fora. Deixa eu te mostrar como isso fica agora com o elástico. Então, repare que assim que eu destravo esse bloqueio, aquela peça em L dispara para frente e a lâmina desliza pelo trilho. Agora, para deslizar a lâmina para o outro lado, só preciso mover a peça em L para frente, tensionando a lâmina, e destravar o bloqueio como antes. Vou te mostrar o que a peça deslizante faz. Sua função principal é travar e destravar os bloqueios. Como pode ver, um lado fica travado e o outro destravado, alternando o tempo todo. Agora você precisa entender que o elástico puxa as peças em L na mesma direção da peça deslizante. Percebe que essas três peças formam uma única parte móvel? Bem, o que acontece é que à medida que a peça deslizante se move para frente, essa peça em formato de L naturalmente quer se mover junto, mas ela não pode avançar porque está enganchando naquela pequena aba da lâmina bem ali. Só quando a peça deslizante destrava completamente a trava, aí a peça em formato de L fica livre para avançar. Viu como essa peça em L avança rapidamente assim? É isso que impulsiona a lâmina para fora. Para fazer a lâmina retrair, novamente, essa peça em formato de L não pode se mover junto com a peça deslizante porque está enganchando na lâmina bem ali. Então, você só destrava a trava, e aí aquele pequeno impulso de energia faz com que a lâmina ganhe impulso para deslizar de volta para o outro lado. Agora, neste momento, meus dedos estão pressionando sobre ela, então está travando no meio por causa de toda essa fricção, como você pode ver, mas normalmente você não pressionaria assim. Normalmente, a lâmina teria impulso suficiente para deslizar sozinha até o final. É assim que a peça deslizante é de verdade. Na verdade, ela é feita de duas camadas de papelão. A camada inferior do papelão destrava as travas, enquanto a superior tem uma fenda que permite deslizar para frente e para trás. Em algum momento, comecei a me preocupar que a lâmina pudesse ficar presa nesse pequeno espaço aqui, então só coloquei um pedaço de papelão ali para preencher o vão. Esse pedaço de papelão não está no molde porque deve ser desnecessário, mas quis mostrar por precaução. Lembra da primeira peça que recortei? Bem, eu recortei uma cópia exata daquele formato de novo, só que desta vez eu cortei um buraco bem onde está a fenda. E eu vou te mostrar exatamente para que serve esse buraco em um segundo. Mas antes, eu cortei e colei esses pequenos círculos aqui. Esses não estão no molde, foram cortados com furador comum e ganharam ímãs para a cobertura ser removível, permitindo reparo se necessário. Precisamos agora descobrir como mover a fenda para frente e para trás. Para isso, entra a próxima peça, que vou chamar de peça em disco. Está vendo este palito de bambu? Bem, é isso que vai mover a fenda para frente e para trás, enquanto essa peça em disco gira 180 graus. Essa próxima peça que você está vendo tem um formato bem complicado, então eu usei uma lâmina nova e afiada para cortá-la. Caso contrário, seria difícil conseguir essas bordas bem definidas. A orientação é importante ao colar essas duas peças. Perceba como esses dois entalhes estão posicionados em relação ao local onde está o espeto de bambu. Isso é realmente importante. Como disse, essa peça em disco gira 180 graus, permitindo que o espeto de bambu mova a fenda para frente e para trás. Agora precisamos adicionar um barbante. Olhando de perto, há um pequeno furo onde vou passá-lo depois. Neste ponto da montagem, tudo o que basicamente precisamos fazer agora é encontrar uma maneira de fazer a peça em disco girar apenas puxando um barbante. E também precisamos que esse barbante volte para a posição inicial toda vez que você puxar. Então é para isso que serve esse elástico. O elástico faz o barbante retornar à posição inicial sempre que você puxar. Esta etapa é um pouco complicada porque é preciso dar um nó no meio do barbante, garantindo que não fique torto. Ao mesmo tempo, você precisa garantir que o nó passe livremente por essa pequena fenda. No começo, quando eu estava fazendo isso, a fenda era pequena demais para o nó. Então acabei tendo que aparar o papelão até conseguir fazer o nó deslizar livremente assim. Agora vou te contar um segredinho. A maioria das peças que precisavam de círculos não foi cortada à mão. Usei furadores de couro, como no meu Stormbreaker, o que facilita muito o corte. Claro, vou deixar links na descrição das ferramentas e materiais usados. Viu o entalhe? O nó na corda gira o disco 180 graus e, ao soltar, tudo volta ao início, criando um ciclo infinito. Aliás, o fio que estou usando é uma linha de pesca trançada de 0,3 mm. É um fio muito resistente, o que é importante porque ela vai ter que aguentar muito atrito.
Como pode ver, a corda segue este caminho, contorna o disco e se conecta ao elástico. Quando você puxa essa corda, basicamente está movendo o espeto de bambu, que por sua vez move a peça deslizante, porque o espeto de bambu está encaixado naquela fenda da peça deslizante. Beleza, hora de corrigir alguns erros agora. Acontece que esse nó estava pequeno demais, porque às vezes ele escapava da ranhura. Fiz o nó um pouco maior e precisei voltar para garantir que ele ainda coubesse nesse vão, então removi um pouco de material. Lembra que eu falei que o nó precisava passar livremente pela fenda? Como aumentei o nó, precisei tirar mais papelão até encaixar o nó. Considerei todas as mudanças no molde, então você já recebe a versão final das peças. Tem outra mudança que eu decidi fazer, que ao invés de deixar o barbante amarrado permanentemente ao elástico, eu tirei o elástico do barbante, depois prendi um gancho no barbante e então prendi o elástico no gancho. Agora, quando o elástico arrebenta, é fácil trocar. Depois precisamos limitar o movimento do barbante para que o espeto de bambu não gire além de 180 graus. Demorei para acertar o barbante no lugar certo, mas quando consegui ajustar, foi muito satisfatório. Um problema que encontrei foi que o disco estava meio que saindo um pouco assim, e isso estava adicionando atrito desnecessário na peça deslizante. Então eu só cortei um pouco até que ficasse nivelado. O próximo problema que encontrei foi que quando você puxa o barbante, não há nada impedindo que toda essa peça deslize para frente assim, então eu simplesmente adicionei alguns limitadores na frente. Também fui lá e adicionei um limitador interno, mas enquanto narro isso, percebi que esqueci de colocar uma peça que impediria o triângulo de avançar. Aquela peça que você está vendo é meio inútil porque eu não coloquei uma peça na frente dela, se é que isso faz sentido, mas tudo bem. Ao cortar essa parte antes, percebi que ficou um grande vão aqui, o que não é bom, pois precisamos que a peça em formato de disco tenha rotação estável. Então eu só troquei isso por uma peça maior, e de novo, tentei ao máximo refletir todas essas mudanças no molde. No momento, não tem nada segurando aquela peça em formato de disco no lugar, então eu poderia simplesmente colar uma peça em cima do disco, mas nesse caso, o disco ficaria fixo permanentemente, e você não conseguiria desmontar. Em vez disso, fiz essa peça magnética simples que segura o disco no lugar, mas pode ser removida facilmente se precisar consertar algo ou mostrar o interior. Ela é totalmente opcional. É só para aparência, e achei que seria legal ver a engrenagem girando enquanto a lâmina avança e recua. Precisamos de uma peça para impedir a corda de escapar, e é essa aqui. Os ímãs usados agora são menores que os anteriores, para manter o perfil discreto. Enquanto essa peça estiver conectada, a corda não sai do lugar. Agora vou adicionar uma tira de couro à lâmina oculta para usá-la e agradecer aos meus apoiadores. Alison Brandt, Calvin Tiley, Chevy, Blackout, Colin, Gregory Pepin, Horsehead, Henry Jano, Max Trax, que tem sido meu apoiador mais antigo, então obrigado, Max Trax, Susan Jackson e Ty. Muito obrigado por me apoiar no Patreon. Agora que minha tira está no lugar, tudo o que resta fazer é amarrar uma argola na corda e terminamos. Mostrei como fiz uma lâmina oculta de ação dupla com papelão. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, clique na tela para ver meu vídeo anterior, onde fiz um capacete motorizado do Homem de Ferro.